Bom dia. A gente está aqui em mais um Pinhão Talk. Para mim é uma honra com o Pedro, né, conduzir esse podcast aqui diretamente do stand da Prefeitura de Curitiba, no Smart City Expo, né, que é a maior feira de cidade inteligente que a gente tem no país e vinculada à maior do mundo, né? Então, e receber nossos convidados especiais, né, Pedro? Thalita Bottas, que é secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Osasco. O Lúcio, né, que é meu colega de Planejamento Urbano, secretário executivo de Planejamento Urbano de Palmas e vice-presidente em o desenvolvimento econômico nas cidades e falar um pouco aí do case de Osasco. Bom dia, eu agradeço imensamente o convite. É sempre muito bom esse espaço de troca, né? E para trocar as experiências e a possibilidade também de posicionar Osasco, né? Até o ano passado, eu estava como secretária executiva de Inovação e Tecnologia, eu estava imersa no contexto da tecnologia no município de Osasco. Esse ano eu fui nomeada como secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, no sentido de atrelar tecnologia, inovação, claro, para eficiência de todo o município e região, né, da Oeste Metropolitana, mas também para o desenvolvimento econômico. Então foi uma grande honra, assim, ter esse outro olhar, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco, porque a inovação e a tecnologia, né, a favor do desenvolvimento econômico e da eficientização dos serviços públicos, de fato, matricial e para todos os municípios. Mas cada município tem suas especificidades, suas particularidades. O município de Osasco é um município, tem o segundo PIB do estado de São Paulo, né, o 7º do país. Ele é um município que ele está numa região, né, bem privilegiada, né, bem estratégica, porque ele fica cortado por diversas rodovias e teve nos últimos anos, especialmente a partir de 2016 e 2017, uma onda de empresas, né, de grandes startups e unicórnios, né, do mercado online, especialmente, que começou a ir para lá. E uma foi chamando a outra e criando, de fato, um ecossistema, um ambiente de negócios, né, muito forte. E a gente conta sempre, historicamente, que a vinda do Mercado Livre já há mais tempo, né? Ele nos exigiu, para ele era muito importante estar ali, né? Na posição que ele está, no início ali da Marginal Pinheiros, mas ainda em Osasco, numa estrutura, numa área muito boa, mas ele nos exigiu investimentos em infraestrutura para o processamento das notas fiscais, para que ele conseguisse garantir a chegada dos mais de 7 mil funcionários que eles têm até lá, por mais que trabalhem agora, depois da pandemia, numa estrutura híbrida, né? No modelo híbrido. E isso foi muito importante porque o Osasco, por ser um município menor, a gente tem uma estrutura e um modelo, uma metodologia de se conectar com as empresas um pouco diferenciada. Eles conseguem ter acesso ao prefeito, eles conseguem ter acesso ao secretário, né? Agora, no caso, a gente consegue entender qual as necessidades, né? A dor, e que para a gente é importante, né? Vai impactar a nossa arrecadação do município. A maior arrecadação é de ISS, né? E especialmente dessas empresas, né? O Bradesco também está lá, mas essas empresas, especialmente de mercado online. Então, a gente faz esse trabalho. E aí, a gente sempre fala, né,
e aí a gente vem fazendo um trabalho bem próximo, né, com essas empresas, mas a gente fala que a pandemia foi um divisor de águas para a gente, porque a gente deu um boom na arrecadação, exatamente por conta do mercado online, enquanto todos os outros municípios começaram a ter uma queda. Né? Claro, a gente entende a dor, mas assim, e pra gente foi muito importante porque a gente começou a fazer investimentos, né? A gente teve que fazer mais investimentos em infraestrutura, com certeza, em link de comunicação, em equipamento de processamento e armazenamento de dados, mas especialmente na saúde, né? Em políticas públicas para enfrentar a pandemia. Mas eu digo que a pandemia foi um divisor de águas, porque a gente começou a falar, opa, tem muitos servidores públicos que precisam, né, ir para ficar em casa. Como que a gente está aí? Está uns 20% dos processos automatizados, né? E ele deu um start, assim, deu uma acelerada nesse nosso processo de automatização. E hoje a gente chegou a 96% de todos os processos internos de tramitação, elaboração, armazenamento de documentos oficiais, a gente já conseguiu atingir isso. E dos processos e dos serviços ao cidadão. Também. Então, a gente começou desde lá, a ter um olhar específico para cada tipo de público e para o território. E que ele tinha particularidades, sim. Né? A gente tem um município de 64 quilômetros quadrados, mas que ele tem especificidades. Né? O centro é mais rico, a extremo Zona Sul e extremo Zona Norte tem vulnerabilidades assim, imensas, né? Sabe que é interessante você falando isso, que aí me puxa um pouco também da pauta do planejamento urbano. Exato, né? A intersecção, né, de onde o planejamento urbano pode apoiar esse tipo de processo de desenvolvimento na cidade, né? Porque é o que você falou, você tem duas regiões completamente diferentes. E aí eu vou pedir licença e vou pular pro Lúcio aqui para entender, né, quais são esses desafios que a gente tem enquanto urbanistas, né, enquanto planejadores urbanos. E dentro dessa fala do que a Thalita colocou muito bem, né, dessas especificidades que tem as regiões, especificidades inclusive do impacto de uma pandemia para um município completamente diferente do que foi para outros. Como que você, enfim, quais são esses desafios tão grandes, né, para nós urbanistas, e como que vocês usam a tecnologia para poder, vamos dizer assim, superar esses desafios? Bom dia, agradecer o convite para a gente fazer esse bate-papo aqui. Trabalhando com esses temas que são conexos dos diversos fóruns, né? Muito bom ouvir a Thalita aqui, da experiência de Osasco, falando desse mote, dessa virada de trabalhar com um ambiente inovador, né, nos desafios, mas que gera essas oportunidades para o município se destacar e poder atrair todos esses tipos de serviços e ter uma resposta apropriada para o cidadão, né? Eu sou como você falou, né, essa questão do Brasil, a gente tem uma diversidade enorme de tipos de municípios, né, tudo mais. Eu estou aqui no evento esses dias, encontrando vários colegas, conversando com várias pessoas novas, como falam que é de Palmas, e falam, nossa, que longe. Falei, mas é a capital mais ao sul da região norte, né? Está ali no meio do Brasil. E a mais jovem, né? E a mais jovem, né? A gente agora vai fazer 36 anos e, assim, nesses eventos é muito interessante que Palmas, ela se destaca em vários rankings, em várias premiações, mas a gente vê muito que é fruto, principalmente, do seu planejamento urbano, por ser uma cidade que nasceu planejada, instalada. Né? Então, assim, dentro da região norte, centro-oeste, ela se destaca, se difere naqueles requisitos que são apontados para isso, né? Então a gente tem uma boa cobertura de rede de água, de esgoto, de pavimentação, serviços públicos, uma série de questões que a gente sabe que cidades menores, bem mais antigas na região, elas foram se criando organicamente, muitas vezes esse planejamento urbano não acompanhando, não havendo também soluções inovadoras, né? E o déficit de serviços, o déficit de infraestrutura vai precarizando o crescimento dessas cidades. Talvez esse seja um dos motes mais interessantes desses tipos de eventos, né?
da gente poder propiciar essa troca, né? A gente sabe que tem vários outros fóruns de encontros, né? Na academia, nas redes profissionais, né? A gente tem IAB, CAL, CREA, né? Confia. Só que geralmente é com alguns pontos de vista que não nos permite avançar tanto no que a gente consegue nesses tipos de eventos e também no que os fóruns, né, como Unicidades e Novas Cidades, nos permite, que é trocar experiência entre os gestores. Exatamente. Né? Permite o encontro entre prefeitos, entre secretários, a gente trocar experiências e ter realmente um aprofundamento e uma melhora, um avanço desses serviços públicos. A visão que eu trago aqui é um pouco nesse sentido, né? Se a gente for fazer um recorte de situações regionais brasileiras, a gente vê, por exemplo, que Curitiba ela está numa situação muito diferente da maioria das cidades da região centro-oeste, norte, né? Mas que trazem vários exemplos positivos de pequenas políticas públicas, políticas urbanas, que ao longo do tempo, principalmente com essa visão de planejamento de médio e longo prazo, você consegue implementar nas cidades. De um ponto de vista prático, de um ponto de vista realmente de efetividade para a vida do cidadão e de buscar a melhoria de qualidade de vida. Então, assim, essa troca constante de experiências talvez seja o que seja de mais inovador nesse momento que a gente consegue alcançar. Né? Muitas vezes a grande revolução nas cidades não vai ser propriamente utilizar uma tecnologia disruptiva, inovadora, super moderna, né? Mas é de realmente, igual a Thalita falou, né? Você ter soluções prontamente responsivas para as necessidades do cidadão naquele momento. Exatamente. Então, assim, é muito interessante que a gente reúne nesses fóruns os municípios, os secretários, os técnicos, e a gente consegue vislumbrar respostas mais específicas para problemas que a gente tem no dia a dia ali e levar essas respostas mais rápidas para uma implementação nas nossas prefeituras. Não, sem dúvida. E quando a gente pensa, né, você falando de Curitiba, e aí me lembra um pouco também do que a Thalita falou, a rua 15 de novembro aqui, que é onde fica ali o Bar do Alemão, enfim, na época do Jaime Lerner, ele pegou e falou, vamos fechar. Fecharam na década de 70. Aí a gente pega, né, uma solução lá na década de 70, fechou para as pessoas circulam desde então, e quando a gente olha, a gente está caminhando agora para esse processo de substituição de vias, de carros por espaços peatonais. A gente não podia deixar de dar esse exemplo aqui no Pinhão Talk, né, já que a gente está aqui em Curitiba, na cidade. E realmente, esses espaços de troca são importantes para a gente entender as diversidades do país, para a gente entender, né, que a realidade das cidades são diferentes e a gente vai aprendendo muito. Pedro, né, aproveitando aí esse finalzinho, a gente tem aqui mais ou menos uns 4 minutos. Eu queria chamar nossos convidados e você também, né, que já está aqui moderando comigo, para em um minutinho deixar uma mensagem para quem está ouvindo essa nossa conversa aqui. Aproveitar que a gente tem 4 gestores aqui públicos, vamos passar uma mensagem entre a gente aqui que vai ser... aí, nossa representante feminina aqui no podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação. Eu gostaria de aproveitar esse 1 minuto para convidar todos uma visita, né, em Osasco, no ambiente de negócios de Osasco. E você sabe que Osasco, eu acho que eu já falei isso com o Pedro também, acho que com você também. Osasco, para mim, é uma cidade muito surpreendente, né? Que é a capital do cachorro-quente. Ah, caramba! É a capital do cachorro-quente. A eu gente adoro fez cachorro-quente. como Nova York, né? É a capital mundial. E a gente tem no aniversário de Osasco, a gente também é um município, né? Muito novo, de 63 anos, a gente não faz um bolo, a gente faz cachorro-quente para a população. Gente, e a gente chamou o ranking, né? Um ranking para medir o maior cachorro-quente do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala desse ambiente, né? Com essas especificidades bacanas, culturais, né? Mas também está se estruturando como uma capital da inovação, né? Então ele tem, e por isso que eu trouxe bastante essa questão das especificidades, muito né? Legal. Porque tem numa área regional, então eu gostaria muito de convidá-los
para fazerem uma visita e para que a gente possa também, né, dar continuidade nessa troca. Mas só se tiver cachorro-quente, porque eu sou fã de cachorro-quente. Estarei lá. Lúcio, por favor, deixa aí sua mensagem nesse 1 minuto. Vamos lá. Duas mensagens aqui também, usar o mote da Thalita, né? Convidar todos a conhecer Palmas, né? Capital brasileira do calor humano. Porque do calor é Teresina. Também lá experimentar o nosso prato típico, o piqui, né? O famoso piqui. E, assim, a gente fala de Palmas, o pessoal... É a porta de entrada para o Jalapão, né? Então, também na parte turística tem esse convite, esse chamado. Palmas é a capital mais nova do Brasil, 36 anos, conhecida pelo seu planejamento urbano, né? Igual Brasília, outras capitais planejadas. Brasília do Norte, né? E o desafio constante da gente manter esse planejamento amarrado na cidade, né? A gente está com os desafios de implantar diversos projetos estruturantes agora para frente, desafios de fugir também das amarras, de buscar só recursos públicos, de parcerias, mas começar a buscar financiamentos, outras fontes de recursos para impulsionar a cidade. Vamos entrar também no desafio de revisão de plano diretor, então assim, como cidade planejada, né, como esses mecanismos vão sendo introduzidos. Já tem os pontos aí para trocar, viu, Marcelo? A gente fechou agora, está fechando a revisão. E também, assim, né, convidar os colegas gestores a participarem conosco, principalmente agora que estão começando várias novas gestões, a procurar a Frente Nacional dos Prefeitos, né, buscar essa associação, participar dos fóruns, né, Unicidades, Novas Cidades, para realmente a gente ter esse ambiente de troca e de apoio entre os gestores e entre técnicos. É uma experiência que para nós está sendo muito rica, né? A gente já está tentando aproveitar o máximo possível essas trocas com outros colegas e puxando os bons exemplos lá para Palmas. Perfeito. Pedrinho, sua última atividade, né, no Inova como vice-presidente. A gente sai do fórum, mas o fórum não sai da gente. O fórum não sai da gente, não tem como. Mas é isso, também agradecer esse período todo que eu fiquei aqui à frente, né, junto com você, com outros colegas aí do fórum. Vou continuar participando sem dúvida, vou continuar participando dos eventos, até porque minha área vai continuar sendo inovação, né? Eu só estou emprestado aí para a saúde por um tempo. E já fiz isso outras vezes, né? Como secretário de Finanças, de Planejamento, já fui de Planejamento Urbano também. E é um pouco do que o Lúcio falou. Aí convidar as pessoas que não fazem parte, mais uma vez, né, a seguir o Fórum Novas Cidades, @Fórum Novas Cidades no Instagram, no LinkedIn. Conhecer um pouco do fórum, fazer parte, né, os secretários de inovação, os secretários executivos, adjuntos, aí presidentes de institutos que se relacionam com o tema de inovação, conhecer o Fórum Novas Cidades, participar, se inscrever, é gratuito, basta ser gestor público de uma cidade qualquer do país ligada à área de inovação, que é muito importante, como você falou, essa questão de troca para a gente é fundamental, muito importante. Em breve estarei, se Deus quiser, em Palmas, em Osasco, que é mais perto lá. Osasco é um case, eu já fui secretário de Finanças também 3 vezes, e Osasco é um case de arrecadação tributária, de criar esse ambiente de negócios mesmo para atrair essas grandes empresas, startups, unicórnios brasileiros que merece ser conhecido, estudado aí, seguido com certeza. E mais uma vez parabenizar você aí, Antônio, né, nosso presidente aí, a gente está no processo eleitoral, né? Convidar todos a participar também e desejar sucesso aí na continuidade da gestão do Fórum Novas Cidades. Obrigado. Você vai fazer falta, viu? Mas não é o que você falou, a gente sai do fórum, mas o fórum não sai da gente. Gente, então foi ótimo o papo aqui, foi muito bom ser recebido aqui pelo Pinhão Talk, poder conduzir junto com o Pedro essa conversa com esses dois gestores aqui que estão fazendo a diferença, né, nas suas áreas. É muito legal ver essa interseção do planejamento urbano com a inovação, porque eu vim da inovação, fui pro planejamento urbano, então é legal ver isso. E deixar aí um abraço para todos que vão acompanhar, estão acompanhando a gente, vão ver depois esse podcast. E dizer que é isso, né? Fechar com essa frase. A cooperação entre as cidades é o caminho para a gente conseguir desenvolver cidades mais humanas, mais inteligentes, né? Cidades que realmente abracem a população e ouçam a população no seu processo de desenvolvimento. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, parabenizar também a Prefeitura de Curitiba, o iCities, né, e todos os patrocinadores aí pelo evento super bacana, disruptivo aí, né? Pela primeira vez aqui na Liga Arena, está sendo muito interessante mesmo. É isso.